Oi pessoal, voltando aos vídeos de Química Inorgânica dos Elementos, esse é o vídeo sobre óxidos, peróxidos e subóxidos. Bom, que nós temos dos óxidos é que praticamente todos os elementos da tabela periódica reagem com oxigênio, formando óxidos. E nós podemos classificar esses óxidos através da sua estrutura, como normais, peróxidos ou subóxidos, ou também através da sua reatividade química, ou seja, em básicos, anfóteros, ácidos ou neutros. Então, da classificação através da estrutura, os óxidos normais são aqueles que a gente consegue deduzir o estado de oxidação do outro elemento através da fórmula empírica MXOY, sendo que sempre o oxigênio vai ter um estado de oxidação 2-. Então, por exemplo, na água, no óxido de magnésio ou no óxido de alumínio, nós conseguimos rapidamente inferir o estado de oxidação do outro elemento, sendo para a água, no hidrogênio, ele vai ter o estado de oxidação +1, no óxido de magnésio, o magnésio vai ter o estado de oxidação 2+, e no óxido de alumínio, o alumínio vai ter o estado de oxidação 3+. Esses óxidos eles costumam ser incolores ou branco pálidos. Nós temos também os peróxidos, em que eles contêm mais oxigênio do que a gente esperava para o estado de oxidação do metal. Então, eles podem ser tanto iônicos como covalentes, e os iônicos eles possuem a estrutura O2, 2-, sendo que os covalentes eles têm a estrutura de um oxigênio ligado diretamente ao outro oxigênio, ambos ligados a alguma outra função orgânica. Bom, dos peróxidos iônicos, nós temos, por exemplo, o peróxido de sódio ou de bário, que são fortes oxidantes, e nós também podemos encontrar alguns peróxidos também de compostos de óxidos, por exemplo, de enxofre, que ao reagir com a água pode formar água oxigenada, por exemplo. E nós também conseguimos encontrar nessa família dos peróxidos os superóxidos, em que nós temos ainda mais oxigênio para determinado estado de oxidação de um metal. Os superóxidos nós vimos na família dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, e caso vocês tenham mais alguma dúvida, aí eu sugiro vocês virem me procurar. Para os peróxidos covalentes, nós temos a estrutura O2, 2- também, entretanto eles estão ligados a funções orgânicas, como eu disse para vocês antes. E esses peróxidos covalentes, eles também são fortes agentes oxidantes. Nós temos também na classificação e estrutura os subóxidos, em que eles contêm menos oxigênio do que o esperado para o estado de oxidação de um determinado elemento. Então, por exemplo, nós temos aqui o C3O2, e a gente esperaria ter mais oxigênio nessa estrutura, mas nós temos bem menos. Então, a gente acaba tendo uma estrutura de ressonância bem diferenciada para esse tipo de estrutura. Não são muito conhecidos os subóxidos, sendo que o C3O2 é um dos mais estudados. Então, nós vimos a classificação em estrutura e agora nós veremos a classificação em propriedades químicas dos óxidos. Os óxidos básicos, eles são encontrados quando a gente reage um óxido com a água, e o íon O2- ele é convertido em hidróxido. Ou então, quando a gente tem um óxido de sódio, a gente reage com a água, então formando hidróxido de sódio, como eu mostrei para vocês aqui. Ou então a gente tem a reação desses óxidos com ácidos formando sais. Então, o óxido de ferro reage com ácido, formando cloreto de ferro e água. Então, aí a gente observa a característica básica dos óxidos, tanto na reação com a água, quanto na reação com ácidos. Então, o que a gente observa é que quanto mais iônico é um óxido, mais básico ele será. Ou seja, vamos ver uma série, por exemplo, o óxido de crômio 2+, o óxido de crômio 3+, e o óxido de crômio 6+. Vocês lembram das regras de Fajans, que quanto maior o estado de oxidação, mais covalente será o caráter da ligação? Então, o mais iônico vai ser o óxido de crômio 2+, porque ele tem o menor estado de oxidação. Então,
quanto mais iônico, mais básico. Então, o óxido de crômio 2+, vai ser mais básico do que o óxido de crômio 6+. Tudo bem? Então, nós temos também os óxidos anfóteros, em que a gente já tinha visto isso em outras aulas. Eles reagem tanto com ácidos quanto com bases. Então, dessa série, nós temos, por exemplo, o óxido de berílio, o óxido de alumínio, o óxido de galho, de estânio, de chumbo e de zinco. Eles vão reagir com ácidos e com bases. Então, por exemplo, o óxido de chumbo reage com ácido nítrico, formando chumbo 2+ e nitrato. Já o óxido de chumbo, quando reage com o hidróxido, ele forma um óxido-hidróxido complexo. Então, nós temos, quando um óxido for reagir tanto com ácidos quanto com bases, ele vai ter um caráter anfótero. Eles costumam ser compostos que têm uma eletronegatividade intermediária entre os compostos que são mais iônicos e os compostos que são mais covalentes. Já os óxidos que são ácidos, eles costumam ser óxidos de compostos que são não metais, ou seja, compostos que tenham a característica covalente, ou seja, CO2, NO, SO2 e Cl2O. Então, à medida que eles forem reagir com água, eles vão formar ácidos, ou eles podem reagir com bases, formando sais e água. Então, se eles reagirem com água para formar ácidos, nós temos, por exemplo, o óxido de boro, né, B2O3, reagindo com água, formando o ácido bórico. Nós também temos o CO2 reagindo com água, formando o ácido carbônico. Mas eles podem reagir com bases. Por exemplo, o SiO2. Quando reage com água, ele forma silicatos que, com água não, quando ele reage com base, eles formam silicatos que são solúveis em água. Já os óxidos neutros, eles não vão reagir nem com ácidos nem com bases. E a gente consegue encontrar alguns desses óxidos na natureza, como por exemplo o N2O, o NO e o CO. Não adianta adicionar em água, em base ou ácido, eles não vão reagir. O que nós temos também de interessante dos óxidos, peróxidos e subóxidos são algumas reações entre eles. E essas reações vão ser regidas principalmente pela termodinâmica. Então, a gente pode generalizar alguma das teorias de ácido-base para fazer essas reações entre óxidos. Então, por exemplo, o que nós tínhamos na generalização de ácido-base é que um ácido ele pode ser considerado qualquer espécie que aceite uma espécie negativa ou doe espécies positivas, sendo que uma base é qualquer espécie que aceite uma espécie positiva ou doe espécies negativas. Então, a gente consegue dizer que as reações entre os óxidos é uma reação também ácido-base. Por exemplo, uma reação de óxido de sódio com trióxido de enxofre, sendo que o óxido de sódio atua como uma base em que ele está doando uma espécie negativa, que é o O2-, para o trióxido de enxofre, formando então sulfato. Como o trióxido de enxofre ele recebeu uma espécie negativa, ele acaba sendo tratado como um ácido. Nós também podemos tratar essas reações através da estabilidade termodinâmica, em que a gente consegue verificar qual reação vai ocorrer ou não. Então, por exemplo, se a gente tem uma reação de óxidos de diversos óxidos com a água, a gente tem as entalpias de formação de cada composto e a gente consegue determinar qual composto vai ser mais básico ou menos básico, qual vai ser mais estável, qual vai ser mais reativo. Então, por exemplo, o óxido de sódio, quando reage com a água, forma hidróxido de sódio. E nós temos um total de ΔG da reação menos 142 kJ por mol. O óxido de cálcio reage com a água formando hidróxido de cálcio e o ΔG da reação é menos 59 kJ por mol. Já o óxido de alumínio reage com a água formando hidróxido de alumínio, que tem um ΔG de reação de menos 2 kJ por mol. Ou seja, observando o ΔG, tanto
para o hidróxido de alumínio quanto para o hidróxido de sódio, nós verificamos que o hidróxido de alumínio é muito mais estável do que o hidróxido de sódio, certo? Isso só pelo valor de ΔG de formação de cada um desses compostos, em que o hidróxido de alumínio tem o ΔG menos 1138, enquanto o ΔG de formação do hidróxido de sódio é menos 376, ou seja, isso já nos diz quem vai ser mais estável ou mais reativo entre eles. Mas, na reação, o que nós observamos? Que quem tem um ΔG mais negativo de reação vai ser o composto mais básico, ou seja, o óxido de sódio é muito mais básico do que o óxido de alumínio, devido ao ΔG de reação com a água ser muito mais negativa do que quando a gente compara com a reação com óxido de alumínio. Tudo bem? Então, a gente consegue ver que uma reação vai formar ou não a partir da verificação se o composto que será formado é mais estável do que os reagentes. Ou seja, se a gente reagir ácido sulfúrico com óxido de cálcio, o ácido sulfúrico tem um ΔG de formação de 1265, óxido de cálcio de menos 602, e a gente observa que o sulfato de cálcio, que seria o produto formado, tem um ΔG de formação de menos 1317, que é muito mais estável do que os reagentes, ou seja, essa reação tem a termodinâmica necessária para que forme esse composto. Bom, então, nós vimos os óxidos, peróxidos e subóxidos, e eu sugiro para vocês que voltem aos vídeos da família do oxigênio para que a gente verifique os outros óxidos da família e os haletos e os hidretos dessa família.